Se as redes sociais, as mídias sociais confundem e até subvertem a verdade sobre as pessoas, elas não fariam o mesmo com a verdade sobre Deus? Então, como relacionar a fé cristã com as novas tecnologias? Bem-vindos ao podcast Ultimato, a sua revista em 15 minutos. Hoje vamos conversar sobre a edição 407 da revista Ultimato e vamos começar pela capa. Na matéria de capa, desafios éticos das novas tecnologias. Bem, nós estamos na redação e vamos conversar com a diretora da Ultimato, Clênia Fassoni, e também com a Ariane Gomes, coordenadora da revista. Então, vamos começar do começo, Clênia. Que matéria de capa é essa? O que o leitor vai encontrar nessa edição? Sim, nós salientamos o fato de que o avanço da tecnologia nas últimas décadas é maior do que já houve, e como isso confere um aspecto tecnológico à vida contemporânea. E isso tem consequências para a nossa fé, para a nossa vida. Então, fazemos essas perguntas. Quais são esses desafios? Por que os cristãos e a igreja têm que se envolver com esta questão? Como a igreja pode atuar nesse cenário tão desafiador? E talvez a gente possa ser dividido entre os otimistas com as tecnologias e os pessimistas que temem suas consequências. E vou terminar essa resposta lendo um pequeno trecho do Rubem Amoresi, que é o artigo conclusivo da matéria de capa. Ele diz: entendo que as novas tecnologias virão, inevitavelmente. Caberá a nós, humanidade, dar-lhes uso construtivo. Ter medo delas seria como temer uma faca, porque pode se transformar em uma arma branca. Para todas as novidades que o homem possa inventar, a solução é a conversão dos corações a Cristo. Mas de nada adianta evangelizar uma faca ou o ChatGPT. A missão não mudou, é preciso alcançar o coração de criadores e de utilizadores. Muito bom. Ariane, quer dizer mais alguma coisa sobre a matéria de capa? Sim, uma coisa, a Clênia mencionou que as perguntas feitas na matéria de capa são perguntas para a igreja, né? Então, é claro que nós somos desafiados diante das novas tecnologias, pessoalmente, cada um de nós. Mas a matéria de capa pergunta como a igreja pode reagir a isso, como que a igreja precisa pensar sobre as questões das novas tecnologias, como que a igreja precisa participar de debates, de momentos em que esse assunto está sendo discutido socialmente, porque a Ultimato não está sozinha trazendo esse tema, é um tema que está nos jornais todos os dias, né? Então, é um chamado ao cristão, sim, mas é um chamado à igreja a pensar como é que ela pode participar desse debate, que é inevitável também, como colocou o Rubem Amoresi, o Davi Lago e outros articulistas da matéria. Muito bom. Eu quero explorar mais ainda a matéria de capa. Quando o assunto é tecnologia, parece que nós estamos falando de máquinas apenas, de trocar um aparelho velho por um aparelho novo. Mas, claro, não é exatamente isso que os diferentes artigos mostram. Então, eu queria que vocês apontassem mais detalhes ou articulistas e ênfases diferentes nessa matéria. Por favor, Clênia. Sim, não é apenas relativo à máquina, né? A inovação tecnológica está em todo lugar, na medicina, nos aspectos de envelhecimento, na produção da realidade virtual, e nós falamos, não dá para falar sobre todos os aspectos, inclusive fica uma chamada para o leitor, nós vamos continuar tratando desse tema em maio no portal,
E o que a revista traz é um artigo bastante interessante de um médico, Dr. Jorge Cruz, Reprodução Humana Medicamente Assistida. Então, fala sobre a questão polêmica do embrião humano, como que ele fica nessa situação, e vou deixar para vocês lerem. E uma outra colaboradora, Karine, ela fala sobre os chatbots psicoterapeutas. Por incrível que pareça, né, tudo é incrível nesse mundo cheio de tecnologia, muitas pessoas, especialmente jovens, já se consultam fazem terapia com a máquina. Ela faz uma frase de impacto muito interessante. Cada vez mais, por vontade própria, estamos entregando nossos dados mais profundos às máquinas. Muito bom. Ariane, quer destacar alguma coisa da matéria? Marcos, você falou que tecnologia não é novidade, né? A gente sabe, tecnologia a gente tem desde o início do mundo. A gente está falando das novas tecnologias, como a Clênia mencionou, chatbots, a gente está falando também um pouco, tocando em inteligência artificial, uso de redes sociais, etc. Então, o desafio mesmo, além dos desafios éticos que os colaboradores tocam, é o desafio de você não ter também uma postura de medo diante disso, porque a gente consegue compreender que as tecnologias trazem uma questão muito positiva para o bem-estar, para a vida em comunidade, para a sociedade, para o trabalho, para as áreas de saúde, etc. Né? Então, os articulistas tocam nesse ponto também. O que a gente precisa realmente é ter uma compreensão bíblica a respeito disso, e uma compreensão discutida no âmbito social, no âmbito da igreja também, para não ficar com receio, achando que as tecnologias vão derrotar a fé ou derrotar o evangelho, porque eles afirmam, a verdade continua sendo Jesus Cristo, a verdade está exposta na Bíblia, a gente tem um caminho seguro para seguir. Agora, como que essas tecnologias colaboram para a nossa vida, colaboram para o nosso desempenho e colaboram para a nossa fé cristã, inclusive para o testemunho. Há muito recurso que pode ser uma bênção para a gente, para a igreja e para a sociedade, né? Então, isso também é discutido por eles na matéria de capa. Excelente. Vamos para o nosso terceiro bloco. Que tal ler a revista Ultimato e também navegar pelo acervo digital de décadas da revista? É fácil. Acesse ultimato.com.br e faça a sua assinatura. Você escolhe assinatura digital ou digital e impressa, e você vai receber em casa a sua revista. Apoie e compartilhe conosco esse ministério. Bem, eu sei que a revista não é só a capa, tem muito mais. Então, agora, nesse terceiro bloco, nós vamos conversar sobre os colunistas. Quero ouvir de vocês sobre as seções da revista, que, aliás, ocupam um espaço maior do que a matéria de capa, e seções que estão fora dessa matéria. Enfim, das novidades dessa edição. O que vocês querem destacar nessa edição? Clênia? Vou começar destacando a entrevista. Ela é com o pastor e teólogo Guilherme de Carvalho. É uma entrevista bem interessante, o assunto está ligado à matéria de capa, então vou ler algumas perguntas para deixar o leitor curioso. No final das contas, a técnica pode mudar a nossa relação com Deus? A fé e a vida devocional deveria ser analógica? O que é computação afetiva? Então, você pode ler e saber a resposta para essas perguntas. A segunda matéria que eu queria destacar é Aconteceu Comigo, Meu Encontro com Jesus. É uma sessão que a gente aprecia muito, nós convidamos sempre autores de diferentes origens para contar seu testemunho de conversão. E dessa vez nós convidamos o pastor Gilberto Celete, ele tem mais de 70 anos, e ele trabalhou durante mais de 40 anos na APEC. E é muito interessante. Eu o conheço há bastante tempo, pessoalmente,
e não fazia ideia dos caminhos que ele percorreu antes de ser encontrado por Deus. É uma conversão bem impressionante e você pode ler nesta revista. Ariane? Bom, eu vou falar de 2 sessões aqui, a gente continua tendo o pastor Valdir Sternag, o pastor Ricardo Barbosa, que são gente conhecida da revista, bastante tempo, mas eu vou falar de 2 sessões. A primeira é Mais do que Notícias, é uma sessão feita por nós, da redação. Nós coletamos dados, informações do que a igreja está fazendo por aí, no Brasil e no mundo. E contamos em notas curtas essas histórias, né? Então, para quem lê essa próxima edição, vai encontrar uma nota sobre os 125 anos dos Gideões Internacionais. Esse ano, eles estão completando 125 anos de ministério. E quem nunca ouviu falar dos Gideões, né, do trabalho expressivo, assim, conhecido por cristãos e não cristãos, espalhando a Bíblia, né, no Brasil e no mundo. Então, 125 anos dos Gideões Internacionais. Outra é uma nota celebrativa de uma parceria que 2 organizações fizeram para a tradução da Bíblia em Libras. Então, agora, nesse mês de maio, eles estão celebrando a tradução do Novo Testamento. Eles estão trabalhando nisso há uns 4, 5 anos, com a ajuda de surdos, que fazem a tradução, e especialistas em Libras, que ajudaram muito. Então, é uma celebração de tradução. E uma última notinha é da professora Margareta, que trabalhou por muitos anos na AME, na Associação Missão Esperança. Ela completou 75 anos esse ano, e a gente houve uma nota na Ultimata em que a gente falou que ela trabalhava muito, viajava muito e chorava muito. Ela continua trabalhando muito, já não viaja mais por causa de limitações físicas, mas ela ainda diz que chora muito, e não é um choro qualquer, não. Olha só o que é, ela ainda chora porque ela conhece de perto os dramas da guerra, da violência, da extrema pobreza, de catástrofes naturais e das crianças que sofrem. Todo esse contexto do sul da Ásia, que é onde Margareta sempre atuou como missionária. Então, se você quiser conhecer mais um pouco da história da Margareta, está aqui. E a última sessão que eu vou dar destaque dessa vez, que a gente não falou da outra vez, é Caminhos da Missão. Caminhos da Missão foi escrita por Delnia, que é a editora dessa sessão, e ela conta a experiência dela de trabalho com jovens, do serviço dela como mentora, como pessoa que acompanha jovens na formação deles como missionários. Ela entende que depois da etapa de preparo dela para a missão, de serviço dela como missionária, agora é a hora dela servir aos missionários mais novos, aos jovens pastores, mentoreando e ajudando eles no caminho missionário deles. Então, é uma sessão que ficou muito rica, falando do movimento Vocari, movimento Lausanne, e assim, essa sessão. Ótimo, muito bom. Tudo isso está na edição 407, e esse foi o podcast Ultimato, a sua revista em 15 minutos, direto da redação. Quer saber mais? Acesse ultimato.com.br e leia essa edição na íntegra, e também tem acesso aos nossos lançamentos, a todo o conteúdo online atualizado diariamente. Até o próximo podcast Ultimato, a sua revista em 15 minutos.